Olá, olá, querido amigo, querida amiga, você que está aí em casa se preparando conosco para o concurso de técnico do INSS. Eu sou o professor Milvio Braga. Essa é a nossa aula de número 24. Essa aula marca o fim da parte de benefícios lá, então a gente viu todos os benefícios, os 10 benefíciozinhos lá do RGPS, e vamos iniciar a parte que eu chamo como disposições gerais. São partes da Lei 8212, 8213 que a gente precisa saber e que fazem interferência tanto nos teus estudos e também na tua preparação para a prova, como também em alguns conceitos que a gente já viu antes, como por exemplo, o que é acidente de trabalho, quais os benefícios que eu posso acumular ou não, o que é contagem recíproca de tempo de serviço, enfim, temos uma série de disposições complementares aí que devem ser abarcadas, que devem ser estudadas para a gente complementar os nossos estudos e também vencer o conteúdo programático lá estabelecido para o nosso curso, ok? Galerinha, nessa aula iniciaremos falando sobre a acumulação de benefícios, artigo 124 da Lei 8213. Nesse artigo a gente vai ver o que eu posso receber ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque no artigo ele diz o que eu não posso acumular. Então, excluídas aquelas combinações que o artigo coloca para a gente, eu posso receber qualquer tipo de cumulação de benefício. Quer ver? Vem para mim aqui, vamos lá para os nossos slides, vamos dar uma olhadinha. Da acumulação de benefícios, então, como eu estava contando para vocês, isso daí é o artigo 124 da 8213 de 91. Beleza, galera? Seguindo, salvo direito adquirido, não, olha lá, não pode haver o recebimento conjunto dos seguintes benefícios. Então, o que a lei fala para a gente são as exclusões, o que eu não posso acumular. Se não tiver aqui, isso é o que é chamado de rol taxativo, ou seja, é só o que está na lei. São só estas hipóteses que estão na lei que podem, que servem de limitação. Se aparecer qualquer outra combinação que não faça parte desse rol taxativo, ela pode ser utilizada. Eu já dou um exemplo para vocês. Vamos lá. Então, primeiro, eu não posso acumular uma aposentadoria, e veja que a lei não especifica qual aposentadoria. A gente tem 4 modalidades de aposentadoria. A gente tem por tempo de contribuição, idade, especial e invalidez, certo? Então, qualquer uma das 4 modalidades. Qualquer aposentadoria com auxílio doença, não posso. Quer dizer então, professor, você disse para a gente que o aposentado, por tempo de contribuição, ele pode voltar ao mercado de trabalho. Pode. Se ele ficar incapaz para essa nova atividade, ele não vai receber auxílio-doença? Não. Por quê? Porque ele já recebe aposentadoria, tá? Não posso receber mais de uma aposentadoria. Querem um exemplo? Imagina comigo. A gente viu que para aposentar por tempo de contribuição, o homem precisa de 35 anos de tempo de contribuição. Para aposentar por idade, eu preciso, homem, 65 anos de idade e 15 anos ou 180, né? Vamos colocar assim, 180 contribuições mensais, tá? Se eu posso começar a contribuir para me aposentar por tempo de contribuição a partir dos 16 anos de idade, somem comigo 16 com 35. Isso vai dar 51. Então, aos 51 anos de idade, eu reúno os 35 anos de tempo de contribuição e me aposento por tempo de contribuição. Só que com 51 eu me considero um cara jovem e eu permaneço no mercado de trabalho, continuo contribuindo e faço mais 15 anos de contribuição, ou
180 contribuições mensais, tá certo? Consigo mais 180 contribuições mensais. Isso vai me levar aos 66 anos de idade. Opa, olha lá, tenho 180 contribuições mensais, tenho mais de 65 anos de idade. Pô, beleza, posso me aposentar por idade. Aí eu vou receber, olha que legal, a aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. Pé! Resposta errada. Não, você não vai poder acumular. Não pode, professor? Não, não pode. Está aqui, ó. É um dos incisos do artigo 124. Mais de uma aposentadoria. Eu não posso acumular. Tá certo? Mas eu tenho requisito para as duas, professor. Não pode acumular. Mas não pode acumular. Não pode acumular. Deu para entender? Legal, bacana. Aposentadoria com abono de permanência em serviço. Professor, esse abono de permanência em serviço, você não falou dele lá atrás. Por que eu não falei? Porque ele já está extinto, ele não existe desde 1995, tá? Ele não existe mais. Contudo, o que começa dizendo o caput do artigo 124? Salvo o direito adquirido. Então, assim, ó, o salvo direito adquirido é algumas hipóteses de lei em que eu poderia acumular benefícios, mesmo contrários a essa disposição aqui agora, porque respeito o direito adquirido. Se na época que eu tive direito a receber os benefícios de maneira cumulativa isso era possível, e eu já vou explicar para vocês qual que é essa possibilidade, então eu não tenho, não sou atingido por essa nova regra, tá? E também por causa de benefícios como o abono de permanência em serviço que foi extinto. Se eu já tenho direito adquirido a receber o abono de permanência em serviço, então eu devo respeitar essas possibilidades aqui, né? Então eu já sou beneficiário de um abono de permanência em serviço. Eu posso acumular com a aposentadoria? Não, não pode. Mas o abono de permanência em serviço não existe, professor Hélio, não existe mais hoje. Mas você pode ter ainda hoje uma pessoa que ainda está recebendo o abono de permanência em serviço, que era um benefício existente anteriormente, tá bom? Não posso acumular salário maternidade com auxílio doença, tá? Ou um ou outro, beleza? Professor, mas o salário maternidade a gente viu que não tem limite ao teto. Eu posso optar? Pode. É só fazer o pedido do salário maternidade primeiro. Depois que acabar o período lá dos 120 dias de recebimento do salário maternidade, você dá a entrada no pedido de auxílio-doença. Mas eu não posso dar a entrada no pedido de auxílio-doença enquanto estiver recebendo o salário maternidade. Porque eu não posso acumular os dois, ok? E não tenho opção de escolha, tá bom? Seguindo. Não posso receber mais de um auxílio-acidente, como a gente já viu no finalzinho da aula passada falando sobre o auxílio-acidente, tem uma disposição lá na sequência dos artigos que falam do auxílio-doença, que diz que eu não posso acumular auxílio-doença com auxílio-doença. E aqui é que a gente vai ver a situação do porquê eu salvo direito adquirido. Porque tem essa disposição aqui, ó. Não posso receber mais de uma pensão de cônjuge ou de companheiro, salvo, opção pela mais vantajosa. O que é o direito adquirido? Antes de entrar em vigor esta alternativa aqui, este inciso, eu poderia acumular pensão de cônjuge ou companheiro. Poderia acumular. A partir de 1995, essa possibilidade de acumulação foi proibida, salvando esta opção pela mais vantajosa, tá? Uma opção da pensionista. A pensionista vai escolher qual benefício que ela quer receber. Mas antes desta disposição, era possível acumular benefícios de pensão por morte de companheiro ou cônjuge. Isso deu origem a uma situação chamada viúvas
negras do INSS. Qual que era a situação? Uma senhora distinta, viúva, solteira, não interessa. Ela tomava conhecimento de que existia um senhor de idade, viúvo ou solteiro, que não possuía dependentes elencados lá no artigo 16, e ele estava moribundo, ou seja, às portas da morte. Qual era o trato com as viúvas negras? A viúva fazia a seguinte proposta para a família: eu caso com o moribundo, com separação de bens, para que eu não seja herdeira dele, não tenha problemas aí com os bens da família. Então, vocês, herdeiros, vão continuar herdeiros, eu não vou receber nada dos bens dele, tá? E eu vou receber a pensão do INSS, porque ele vai morrer e ele já é aposentado ou é segurado do INSS e não tem ninguém para deixar, ninguém vai receber esse benefício dele aí. Ninguém vai receber. Então eu vou casar com ele, que daí eu posso receber esse benefício e eu dou 50% do benefício para a família. E 50% é meu, que afinal de contas eu vou ter que casar com ele. Tá certo? A partir do momento que o velhinho bate as botas, ela dá entrada no pedido, ela foi casada com ele, ela se casou. Detalhe, a lei previdenciária em momento algum faz referência ao regime de casamento, certo? Então eu posso casar com separação de bens que eu sou cônjuge, e sendo cônjuge, eu tenho direito à pensão. E aí ela recebia a totalidade, recebia os 100% e mandava para a família todo mês lá metade do benefício. A partir do momento que o segurado bateu com as 10 e ela virou viúva, ela entrou com o pedido. Viúva pode casar de novo? Sim. Na época, ela poderia encontrar outro? Sim. Ela poderia receber mais do que uma pensão? Sim. Ela poderia receber várias pensões? Sim. Existia limite para receber pensão? Não. Então, ela recebia lá 5, 6, 10 pensões por morte. Aí você olhava, pô, mas que azarada, né? Ela casa, o cara morre, ela casa, o cara morre, ela casa, o cara morre. Azarada o cacete, ela encontrava os caras. Ela ia atrás do moribundo. Aí você pensa comigo, ó, 50% de um salário mínimo, hoje, seria algo em torno de R$ 367. Hoje, 2014. Se ela tinha 10 moribundos na fila, ela já estava recebendo R$ 3.670. Do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro de todo mundo. E sabe qual que foi a história de vida dela com esse moribundo? Zero. Zero. Nada. Ela casava, o cara morria, ela pegava a pensão. Casava, o cara morria, ela pegava a pensão. Isso sem contar nas famílias que ela prometia. Dar a metade não dava coisa nenhuma, ficava com tudo para ela. A família não tem o que fazer, o que a família vai dizer? O velho casou com ela? O que eles vão alegar? Foi fraude? Que fraude? Eles casaram? Foi no cartório? Com juiz de paz? Com escrivão? Todos servidores com fé pública? Não tinham o que falar. Daí, percebendo essa situação, veio essa alteração legislativa e incluíram essa briga aqui. Não posso acumular mais do que uma pensão de cônjuge ou de companheiro. Entenderam? Contudo, se eu estiver numa condição diferente, por exemplo, se eu for filho, pai, mãe ou irmão, ou seja,
uma das outras condições lá que a gente viu que me deixa como dependente, eu posso receber mais de uma pensão? Posso. De que jeito? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 12 anos, tenho um irmão de 18 anos segurado, tenho meu pai segurado e tenho minha mãe segurada. Todos segurados do RGPS. Segurados do RGPS. Sofremos um acidente de carro e minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho morreram. Eu não preciso comprovar minha dependência econômica para meu pai e para minha mãe. Se eu comprovar que eu dependi economicamente do meu irmão, eu recebo 3 pensões. Provavelmente, num caso desse, em que o pai e a mãe também eram segurados, viviam todos juntos e tudo mais, eu não vou ter direito a receber a pensão do meu irmão, porque eu não vou conseguir comprovar a dependência econômica, que é necessária. Mas vamos dizer que eu já estava morando junto com meu irmão e não morava mais com meu pai e com a minha mãe. Então, quem me sustentava era o meu irmão. Eu dependia economicamente dele. Vou receber as 3 pensões, porque a minha condição de filho não muda. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, mesmo não morando mais com eles. E filho não precisa comprovar dependência econômica. Está lá na primeira classe. Então, eu recebo as 2 pensões do pai e da mãe e vou receber a pensão do irmão. Se todo mundo ganhava bem, qual que é o teto previdenciário? R$ 4.390,24. Até os meus 21 anos de idade, por mais 9 anos, eu vou receber mais de R$ 13.000 em pensão do INSS. Pode acumular? Pode. É pensão de cônjuge? Não. É pensão de companheiro? Não. Então, eu posso acumular. Porque qual que é a proibição para pensão? Mais de uma pensão de cônjuge ou de companheiro, salvo a opção pela mais vantajosa. Entenderam? Seguindo, como que eu faço essa opção pela mais vantajosa? Simples. Eu estou recebendo uma pensão de um salário mínimo. Casei de novo. Meu novo companheiro morre. O que eu posso fazer? Pedir a pensão do companheiro. Esse novo companheiro deixaria para mim uma pensão de R$ 3.000. Eu posso chegar no INSS e dizer assim, olha, eu quero essa nova pensão, não quero mais a de um salário mínimo. A de um salário mínimo é cancelada e eu vou começar a receber a nova pensão. Eu não acumulo, eu recebo a mais vantajosa. Beleza? Ainda seguindo no artigo 124, a gente tem essa limitação aqui, ó. O benefício de seguro-desemprego, destaquei em vermelho porque a gente tem que voltar a falar de uma coisa aqui. Não pode ser acumulado com nenhum outro benefício do RGPS. Não é bem nenhum, porque eu posso acumular ele com pensão por morte e com auxílio-acidente. Tá? Então, digamos assim, o seguro-desemprego não pode ser acumulado com a maioria dos benefícios. Ele só pode ser acumulado com pensão por morte, por quê? Eu recebo em caráter de dependente. Eu sou o dependente, eu não sou o beneficiário. E o auxílio-acidente, por quê? Porque o auxílio-acidente ele é indenizatório. Eu vou receber a qualquer tempo, por qualquer circunstâncias, em qualquer momento, até que eu me aposente ou morra. Tá certo? Então, são os únicos 2 benefícios que eu posso acumular como com o seguro-desemprego. Tá certo? Os demais não pode haver acumulação. Aí você vai me perguntar, mas professor, você falou lá no começo do curso que seguro-desemprego não é benefício da Previdência Social. Verdade. A gente não estudou seguro-desemprego quando o senhor falou para a gente dos benefícios do RGPS. Verdade. Quando o senhor falou que tinha 10 benefícios do RGPS lá, o 4321, o seguro-desemprego não estava lá. Verdade. E por que ele está aqui agora? Boa pergunta. É só um parágrafo do artigo 124, mas ele está dizendo que eu não posso acumular seguro-desemprego com os benefícios do RGPS. Simples assim. Outra pergunta que normalmente é feita, professor, posso acumular
posso acumular benefício do RGPS com benefícios do RPPS? Sim, porque são regimes diferentes. O que eu não posso fazer é contar tempo que eu usei de aposentadoria no RGPS lá no RPPS. Se eu já usei, já era. E vice-versa. Mas isso a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Seguindo no artigo 124, todas as demais combinações são permitidas, foi aquilo que eu passei para vocês antes. E uma outra disposição que a gente já tinha visto anteriormente é que o auxílio acidente ele pode ser percebido em conjunto com qualquer benefício, menos com as aposentadorias, porque é uma das condições de cessação do auxílio acidente, a concessão de aposentadoria. Aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, por idade, não interessa. Recebeu a aposentadoria, o auxílio acidente acaba. Se o auxílio acidente acaba no momento que eu recebo a aposentadoria, eu jamais consigo acumular os dois, tá certo? Mas eu posso acumular o auxílio acidente com auxílio doença? Pode. Posso acumular auxílio acidente com pensão por morte? Pode. Você pode acumular com o que você quiser. Um salário maternidade? Pode. Não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza? Seguindo, da contagem recíproca de tempo. Resumindo a contagem recíproca de tempo, é isso aqui, ó. RGPS, RPPS. RGPS, Regime Geral de Previdência Social. RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Eu posso trabalhar nos dois regimes em épocas diferentes ou em atividades concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. Tá certo? Se eu trabalho em épocas diferentes, eu posso pegar o tempo de serviço daqui e mandar para cá. E eu posso pegar o tempo de lá e mandar para cá. E assim por diante. Existem alguns critérios que têm que ser obedecidos e isso a gente vai ver. Mas o resumo do que é contagem recíproca de tempo é isso aqui, ó. É eu jogar tempo do RGPS para um RPPS ou de um RPPS para o RGPS, sem problema nenhum. Entenderam? Isso é contagem recíproca. Então, olha lá, ó. Ocorre a contagem recíproca quando o segurado do RGPS exerce funções tanto como filiado obrigatório do RGPS como de um RPPS. É garantida a contagem de tempo de serviço em ambos os regimes para lhe garantir o alcance de um benefício em qualquer um destes regimes. Entretanto, deve haver a mesma possibilidade lá no RPPS, ou seja, de contar com o tempo do RGPS e vice-versa. E de empurrar o tempo do RPPS para o RGPS, mas isso sempre existe. E os sistemas, né, os regimes, se compensarem financeiramente para tanto. Primeiro requisito. Para que eu possa contar reciprocamente o tempo, ou seja, tirar do RGPS e jogar para o RPPS, ou vice-versa, para que eu possa fazer isso, eu preciso primeiro que o RPPS tenha a mesma possibilidade, ou seja, aceite a entrada do tempo de serviço do RGPS e aceite enviar o tempo que eu trabalhei no RPPS para o RGPS. E deve haver a compensação financeira entre os regimes. Então, o RPPS tem que prever que se ele vai receber tempo do RGPS, ele tem que receber também o valor, o din-din equivalente àquele tempo, tá? E também tem que prever que caso ele doe ou mande tempo para o RGPS,
caso ele mande tempo lá para o RGPS, ele tem que prever que ele vai indenizar também, que ele vai mandar dinheiro também correspondente ao tempo que ele está mandando. São os dois primeiros requisitos. Tem que haver a mesma possibilidade no RPPS, ou seja, o RPPS tem que aceitar também a entrada e permitir a saída de tempo, e os sistemas têm que se compensar financeiramente. O RPPS tem que ter lá previsão de compensação financeira, tá certo? A compensação financeira será feita no sistema em que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício. Lógico, se eu sou segurado do RGPS e estou jogando tempo do RPPS para o RGPS para eu poder me aposentar aqui no RGPS, então a compensação financeira vai ocorrer aqui no RGPS, ou seja, o RPPS, além de me mandar o tempo, tem que me mandar o dinheiro. Entenderam? Caso o segurado do RGPS esteja contribuindo pelo plano simplificado de previdência, lembra lá do PSPS, Plano Simplificado de Previdência Social, que é aquele planinho lá, ó, do 11% de um salário mínimo para se aposentar por idade só com um salário mínimo. Este tempo só poderá ser contado em outro regime de previdência se o interessado, o segurado, fizer a complementação da contribuição, ou seja, pagar com juros e correção monetária os 9% faltantes para que esta contribuição se equipare a uma contribuição normal de 20%. E mais, os salários que vão entrar lá no RPPS para quem ele está querendo lançar esse tempo, tá certo? Porque ó, o segurado do RGPS que esteja contribuindo no plano previdenciário simplificado, tá? Só poderá contar com esse tempo em outro regime de previdência, então eu estou tirando do RGPS e estou jogando lá para o RPPS, tá? É isso que está acontecendo aqui nessa hipótese. Eu só vou poder fazer isso, só vou poder fazer essa jogada de tempo se antes eu indenizar o RGPS, pagar os 9% faltantes de cada um dos meses que eu contribuí nesse sistema, tá? Pagando ali a complementação para poder virar 20%, com juros e correção monetária. E aí, o tempo que eu estou jogando do RGPS para o RPPS vai entrar lá com relação de salários de contribuição equivalentes a um salário mínimo. Porque se lá no RPPS ele fizer um cálculo parecido com o RGPS, ou seja, utilizar os meus salários de contribuição para chegar na média do meu benefício, então eu vou ter um período que eu só vou contar com contribuições de um salário mínimo, tá certo? Seguindo, para o segurado do RGPS poder contar neste regime, ou seja, no RGPS, os períodos de trabalho prestados à administração pública federal, deverá ter uma carência de 36 contribuições mensais. Esse é mais um dos artigos da 8213, tá certo? Que é o artigo 95, que está com a sua eficácia suspensa por força da medida provisória 2187, 13 de 2001. E essa medida provisória ela ainda não foi votada para ser transformada em lei e também não teve uma outra medida provisória editada que a cancelasse. Então, não existe carência hoje, tá? Apesar do texto da lei dizer isso, este artigo está com sua eficácia suspensa, tá certo? Ele não foi revogado, tá? Mas ele tem a sua eficácia suspensa, enquanto ficar vigendo a medida provisória 2187, dígito 13 de 2001, tá? Então, por enquanto, eu não preciso de carência para contar o tempo de serviço prestado à administração pública federal. Então, seja qualquer ente público para quem eu trabalhei, eu posso a qualquer momento, entrei no RGPS, eu posso trazer aquele tempo comigo, sem problema. O que esse artigo falava aqui é que para eu poder puxar o tempo de serviço prestado à administração pública federal, eu tinha que ter pelo menos 36 contribuições mensais ao RGPS.
eu teria que ficar 3 anos no RGPS para daí poder contar o tempo que vem lá da Administração Pública Federal. Não é o caso agora, porque essa eficácia está suspensa, então a qualquer momento, eu entrei hoje no RGPS, eu já posso entrar trazendo o tempo de contribuição lá do RPPS, qualquer que seja o RPPS. E aí a gente tem alguns limites para a contagem do tempo de maneira recíproca, que nós veremos na nossa próxima aula. Beleza, galera? Com isso, nós vamos encerrando essa aula de número 24. Na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre a contagem recíproca. A gente vai ver os limites ali, algumas circunstâncias específicas que eu preciso atender para poder contar reciprocamente o tempo. Não deixem de utilizar os recursos que a prova disponibiliza para vocês, que a gente está sempre elencando aqui para vocês, e principalmente banco de questões, galera, exercitar. A gente precisa exercitar a matéria, beleza? No mais, bons estudos, um forte abraço e eu encontro você na nossa próxima aula. Valeu, até lá. Tchau, tchau.